Meus caros, estão ligados que a temporada de 2023 vai ter reviravoltas malucas? Separamos pequenas, grandes mudanças para a próxima temporada que pode dar uma dinâmica enorme. Dá até para a equipe do meio pular pro topo e as do topo se perderem ali na performance, ou será que eu tô viajando? Vai ter gente penando para vencer corrida, eu acho, hein? Até a sua favorita equipe pode se lascar ou se beneficiar. É tão bizarro que até toque de recolher vai ter. Se não sabe o que tá rolando nos bastidores do regulamento, esse vídeo vai deixar você surpreso. Então se liga. Bom, a gente já sabe que um dos maiores problemas da temporada passada foi o tal do Purpose, Gasly, Hamilton, QD. Mas agora a FIA cedeu à pressão das equipes que desenvolveram errado, até porque isso pode influenciar na segurança do próprio piloto, por isso grande parte das mudanças desse ano serão no assoalho do carro. Mas teve equipe que não gostou nada disso, viu? Tirou o doce ali da criança. E todas essas mudanças podem trazer benefícios para a temporada, mais duelos e tretas dentro da pista. Então o primeiro passo foi cuidar do tal purposing ali. Nessa temporada vamos ter carros mais altos, sim, isso aí vai influenciar muito em como as oscilações aerodinâmicas vão agir. Então serão 15 mm na borda externa do piso, apesar que tinha sido feita uma proposta de ser 25 mm, mas por insistência das equipes eles reduziram e vai ser de 15. As equipes não são tão bobas, porque sabem que quanto mais alto, mais downforce ele perderia e como consequência teria mais arrasto. Então quanto menos subir, melhor nesse caso. Além disso, os carros poderão ter no máximo 5 mm de desvio em relação ao solo, justamente para medir a flexão vertical em ambas as direções, para cima ou para baixo. Outra coisa que a dona FIA fez foi deixar mais difícil a vedação embaixo do carro, limitando a deflexão do piso, que junto com as bordas mais altas vai se tornar mais difícil das equipes selarem o túnel de Venturi da pressão ali de ar. Lembrando que os túneis de Venturi são aquelas fendas que tem embaixo do carro e que são responsáveis por gerar downforce nesse novo design aerodinâmico dos carros, acelerar o ar e criar uma zona de baixa pressão. Mas não é só no assoalho que vai mudar, porque vamos ter uma expansão na garganta do difusor. Essa peça aí fica na parte de trás do carro, fundo do túnel, logo abaixo de onde o piloto fica. É o ponto mais estreito desse túnel no contrapiso e é chamada de garganta. E aí que a mudança de pressão é criada, onde acelera o fluxo de ar e aumenta a força descendente. Então assim como o assoalho, a garganta do difusor vai ficar mais alta também. A FIA quer aumentar a altura dessa parte para deixar a parte inferior mais tolerante às mudanças de altura do carro. E a brincadeira não para por aí, se liga que vamos ter mudanças na asa dianteira. Basicamente a FIA criou medidas para restringir o design da aba e da placa final, o que basicamente exclui esse design super complexo que a Mercedes introduziu no GP do Canadá, lembram? A asa dianteira deles era toda equipada com vários mini flaps, main plane ali, que foram projetados para aumentar a força descendente, mas provavelmente não veremos mais isso na próxima temporada. Resumindo, as equipes terão menos liberdade para trabalhar na asa dianteira, principalmente em termos de ajustes. Em 2022, os flaps poderiam ter 35 mm de ajuste. Já em 2023, a FIA vai disponibilizar ajuste de 40 mm. Lembra desse acidente aqui também horripilante em Silverstone? Rasgou até o asfalto, eu tava lá. Pois bem, por causa desse acontecimento aí, teremos alterações no Rule. Bom, depois daquela loucura que aconteceu no GP da Inglaterra do ano passado, em 2022, envolvendo o chinês Guan Yu Zhou, que ficou de ponta cabeça enquanto o carro ia se arrastando, raspando ali o asfalto, e o que era para funcionar, o tal Santo Antônio, bom, falhou naquela ocasião. Pois é, depois disso ficou clara a necessidade de mudanças, certo? Por isso, esses novos regulamentos provavelmente exigirão que algumas equipes redesenhem essa estrutura, porque vamos ter um aumento de 935 mm acima do plano de referência. E qualquer peça ou peças que forem construídas a partir disso devem suportar um impacto mínimo de 15 Gs. E além desses detalhes, o arco de rolagem vai ter que suportar forças vindos tanto da frente quanto de trás do carro. Mas além dessa, outra medida de segurança vai ser tomada, mas dessa vez nos espelhos retrovisores. Pois é, eles vão alterar os espelhos, ou melhor dizendo, eles serão levantados e aumentados, o que consequentemente vai melhorar a visibilidade do ponto cego, vai dar uma forcinha extra aí para os pilotos se situarem melhor ali durante aqueles pegas na pista, zona de freagem ali, os pontos certinho. Mas enfim, aqui um disclaimer, tá? Área cinzenta, fontes dizem que vai ter, outras dizem que a FIA ainda não decidiu 100%. Ah, mas vale lembrar que teremos algumas mudanças pequenas também, como por exemplo, o uso de sensores de força vertical, que inclusive já vem sendo utilizado desde a corrida de Spa de 2022, e essas forças são medidas através de sensores que são projetados para registrar o impacto das colisões. Mas para a temporada de 2023, teremos sensores específicos para medir as forças verticais com uma precisão maior, inclusive
para telemetria e coleta de dados sobre as mudanças referentes à redução do tal purpose. Outra pequena, mas bem importante, vai ser sobre a temperatura do combustível. Sim, até isso vai mudar. O regulamento foi alterado quanto à temperatura, porque no ano passado, 2022, o combustível era considerado muito frio. Então, para a próxima temporada, 23 em diante, a regra é que o carro não deva estar mais frio ou mais baixo de 10 graus Celsius, abaixo aí da temperatura ambiente, ou 10 Celsius a qualquer momento, quando o carro estiver funcionando após sair da garagem. Enquanto no ano passado era somente 10 abaixo da temperatura ambiente. Outra coisa que vamos ter, pneus novos. Sim, teremos um modelo de pneus novos aí para a próxima temporada. A Pirelli vai fornecer o novo composto, o C0, que vai ser da gama mais dura e será destinado a uso em tempo seco. Então teremos compostos variados de C0 a C5. E aí você já deve estar se perguntando, em que GP a gente vai ver os carros usando esses tais novos pneus? Bom, segundo o engenheiro-chefe da Pirelli, Simon Berra, eles provavelmente serão utilizados em Silverstone, Suzuka e no circuito internacional de Losail ali no Catar. Fora isso, teremos também uma nova versão de C1, que era o antigo pneu mais duro, que deve fornecer mais aderência em comparação com o modelo antigo. Então, resumindo, nessa próxima temporada teremos 6 compostos diferentes. Aproveitando que estamos falando dos pneus, outra coisa que vai mudar vai ser o tal cobertorzinho, que muitos pilotos inclusive aí usam para se aquecer no inverno. Mantas menos quentes. Isso porque as mantas dos pneus estarão mais frias nessa temporada. Como assim? Te explico. Seguinte, a Pirelli e a FIA se uniram em uma tentativa de economizar eletricidade e reduzir o consumo de energia, por isso as mantas térmicas ali dos pneus vão ter a temperatura reduzida de 70 para 50 graus. Mas aí detalhe, com o aumento do tamanho dos pneus e também com essa diminuição no aquecimento, vai ficar cada vez mais difícil fazer o próprio aquecimento dos pneus, ou até mesmo para fazer uma volta rápida a nível de exigência para cavar bons resultados, já que o pneu vai estar menos quente, menos aderência da borracha com o asfalto, ou seja, aumentará a chance de tempos ruins, escapar da pista, isso sem falar no possível aumento de acidentes na pista. Bom, ficaremos de olho. Será que 20 graus a mais de calor na borracha, aliás, a menos, vai fazer a diferença? Lembrando que o menor fio de cabelo que muda nos carros da Fórmula 1 muda bastante, hein? Mas não importa, porque a FIA está firme e forte na ideia que essa será o primeiro passo para a proibição total dos cobertores de pneus, que está prevista para ocorrer lá em 2024. Só que além dessas mantas, as equipes vão ter que controlar não só a temperatura, mas sim o peso dos carros, porque para 2023 teremos redução do peso mínimo. Se em 2022 já tinha equipes preocupadas com a balança, em 2023 vão ter que se espertar ali ainda mais, porque os carros terão que ter um peso mínimo de 796, ou seja, 2 quilos a menos que em 2022. E essa mudança aconteceu justamente porque algumas equipes ali danadinhas fugiram desse regulamento aí, tiveram dificuldades em relação ao peso e acabaram injustiçando outras equipes como a Alfa Romeo, que entrou no regulamento perfeita, certinho, e acabou sendo injustiçada aí. Enfim, não teve punições, acabou em pizza esse quesito, mas também teremos um novo sistema de penalidades. Sim, a primeira coisa que vai mudar vai ser a substituição de penalidades de posição no grid por penalidades de corrida. Quando ocorrer a primeira troca do primeiro elemento de unidade de potência, alterando em um evento, a penalidade será cumprida no primeiro pit stop. Não entendeu? Bom, nem eu, a roteirista complicou. Mas é o seguinte, troca de componentes de motor, a punição ao invés de ser feita perdendo posição no grid de largada, vai ser pagando tempo no primeiro pit stop daquela corrida. Eu acho que ficou um pouco mais claro. A segunda é que qualquer elemento de unidade de energia substituído vai ser retirado do conjunto de unidades de energia disponíveis. A terceira é que tem uma cláusula especial para substituições de elementos da unidade de energia que forem danificadas em algum acidente. E a quarta é por causa das várias alterações dos elementos da unidade de potência que serão mais severas, então ela sugere que seja aumentado o limite anual de elementos da unidade de potência, ou seja, as equipes poderão usar 4 motores de combustão interna em vez de 3. Alpine e Ferrari agradece. Bom, essa outra mudança vocês já sabem, mas vale a pena a gente reforçar aqui, pois teremos nessa próxima temporada 6 corridas sprint. Diferente do ano passado, que tivemos apenas 3 corridas nesse modelo, nesse ano o número será dobrado, porque já era uma ideia lá em 2022, mas o órgão regulador não conseguiu chegar em um consenso com as equipes, e por isso a gente vai ver esse espetáculo 6 vezes pela primeira vez nessa temporada. Então teremos uma dinâmica diferente em 6 finais de semana ali no formato da
corrida no Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Catar, Austin e no Brasil. E aí vem a pergunta, mais é menos ou menos é mais? Deixa a sua opinião aí sobre essas tais corridas sprint, muita gente gosta, outros não. E para vocês terem uma ideia, até mudanças sobre os carros na garagem a gente vai ver. Toque de recolher, ajustes até no toque de recolher. Opa, calma, primeiro deixa eu explicar o que é e como funciona. Como os mecânicos e outros membros da equipe já estão trabalhando duro desde a quarta-feira de um final de semana de corrida para o carro ficar pronto lá na sexta, só que eles têm um limite de trabalho, então nada de ficar trabalhando até de madrugada. Já teve espertinhos ganhando vantagens em anos passados por causa disso. Então os membros mecânicos basicamente são obrigados a largarem o trabalho e deixar o carro e deixar o paddock. E para isso aí existem os toques de recolher que todas as equipes devem cumprir nas quartas, quintas e sextas-feiras à noite, que é chamado período de restrição, RT 1, 2 e 3. E é justamente esse tempo off do paddock que será maior em 2023. Lógico que tem uma intenção por trás, e essa é uma forma de reduzir a carga de trabalho dos membros das equipes. Então na sexta, por exemplo, esse toque de recolher será estendido para 14 horas antes do início do TL3, ao contrário do ano passado que tinha 1 hora a menos, ou seja 13. As exceções de sexta-feira continuarão as mesmas, que são concedidas 2 vezes, mas o que vai mudar vai ser o número de exceções do procedimento do dia, que vai ter uma redução grande. Na quarta-feira serão 4 exceções, basicamente metade do número do ano passado. E nas quintas serão 3 exceções. Dar uma folguinha de leve para quem faz ali a F1 nos bastidores. A jornada dos caras só cresce, inclusive. Algumas regrinhas novas que às vezes funcionam e às vezes não vão tão bem assim. Pois é na prática uma piada, e fora que ela passa muito pano algumas vezes aí para algumas equipes que tentam burlar o sistema, seja ela Mercedes, Ferrari ou Red Bull. Então se liga nesse próximo vídeo aqui sobre as regras malucas, mal julgadas, mal colocadas, mal organizadas e talvez desnecessárias que a dona FIA já aprontou. Te vejo em 5 segundos.